Fala pessoal, João da Avant Trading, né? Vocês não vão escutar mais eu falando Avant Capital, né? Porque eu decidi trocar o nome, né? Do canal, do nosso Insta também para Avant Trading, porque a gente tá 100% focado em trading, né? Eu tô fazendo trading de Forex, em breve vai ter trading de mercado brasileiro, né? B3 e também futuros americanos. Então, por enquanto, como eu não estou mexendo com vários outros assuntos, né? Para trazer de conteúdo aqui pro canal, estamos focados somente no trading. Então eu vou deixar a Avant Trading. Depois eu vou fazer alguma coisa secundária que seja Avant Capital, que seja ensinamento sobre mercado de cripto, fundos imobiliários, várias outras coisas que eu sei também que pode agregar vocês aqui. Também trazer algumas pessoas especialistas para poder falar mais sobre o assunto, né? O dia de hoje. Hoje é a segunda-feira, dia 13. Hoje era para ter sido day off, tá, pessoal? Por quê? Hoje, dia 13, nos Estados Unidos, lá nos calendários econômicos, né? No calendário econômico, tá marcando como feriado bancário. Então, por ser feriado bancário, tanto no USD quanto no Canadá, né? O principal ativo, né, que seria o dólar, ele tá de feriado. Então, seria um dia com pouca liquidez, pouca movimentação, justamente provando ao contrário, que hoje teve bastante movimentação, teve uma entrada muito interessante também que eu já vou explicar o racional para vocês. Porém, já adiantando para vocês, break-even, tá? O que aconteceu no dia de hoje? Seguinte, guys. Ele já estava nessa tendência de baixa, né, fazendo cada vez fundos mais baixos. Se você não viu o vídeo que eu postei no sábado, né? O vídeo que eu postei no sábado de alinhamento de time frame, entrada e condição de trade, cara, vai olhar que tá muito top para você entender tecnicamente tudo que eu tô falando aqui, tá bom? O que acontece? O preço estava caindo, galera, e respeitando as zonas de oferta que foi deixada acima, tá? Todas as zonas de oferta que foi deixada acima. Beleza. Ele foi respeitando as zonas de oferta e fazendo cada vez fundos mais baixos. Beleza? A partir daí, eu já identifiquei que o meu viés ele seria de baixa. Completamente de baixa. Eu tentei, guys, eu até pensei em trocar o fluxo de vendedor para comprador nesse momento aqui, ó. Dos 5 minutos. Quando ele fez o rompimento, né? Ele fez meio que o choque aqui em cima para poder buscar a opção compradora. Só que o que eu também prestei atenção? Que essa região compradora que ele estava fazendo, né? Esse choque que ele estava fazendo seria somente captura de liquidez, respeitando toda essa demanda, essa oferta daqui de cima para continuar a queda, né? Eu esperei ele no gráfico de 1 minuto ele fazer uma reação aqui em cima. Ele não fez. Ó, deixa eu voltar lá pro time frame de 1 minuto. Tá. Ó. Ele não fez nenhuma reação muito interessante para mim, né? A vez que ele tentou fazer alguma coisa seria aqui. Entraria vendida aqui, só que lá na plataforma não teria sido acionado, tá? Aí seria a minha entrada aqui e o stop descolado daqui desse topo. Aqui como ia ser, tá 23, ia ser 30, né? Aqui ele não teria acionado, tá? A ordem não... Eu verifiquei várias vezes lá, a ordem não teria acionado, porque ele não... Lá na plataforma, no MetaTrader, ele não chegou exatamente nesse ponto que tá demarcado aqui no TradingView, tá bom? Beleza. Voltando pro time frame de 5 minutos, esperei pra ele quebrar. Esperei que ele quebrasse, né? Novamente o fundo, para ele demonstrar a continuação da força vendedora. Ele quebrou o fundo e eu demarquei essa zona de demanda, tá? Como ela foi, a gente chama, né, o pessoal chama de order block, quando ele ainda está na primeira opção dele. Ele é um order block quando ele está nesse fator aqui que eu vou explicar para vocês. Aquele é um order block porque ele ainda continuava na tendência de alta, né? Se ele respeitasse a tendência de alta, isso aqui era um order block. Como ele quebrou, né, não respeitando essa região de demanda, ele se torna um breaker block. O que aconteceu? Eu esperei o preço retornar nele para daí eu buscar uma opção vendedora.
aqui nesse breaker block. O preço não retornou lá, porém ele veio nessa zona de oferta aqui que ele deixou, nesse outro order block que ele deixou aqui, tá? Ele deixou esse order block, ele veio, teve toda essa rejeição, que inclusive caberia uma entrada aqui, porém eu tava esperando ele chegar nesse daqui, que seria o mais interessante para mim, seria ele retornar nesse daqui de cima, tá? E não nesse daqui de baixo, porque esse daqui de baixo sei que tava muito próximo do preço, né? Eu tava esperando ele retornar nesse daqui de cima para eu buscar a opção vendedora. O que acontece? Ele veio, né? Testou, teve a primeira reação aqui. Aí eu, pô, tá interessante para mim para eu poder buscar a operação de venda, porque ele ainda tá com força vendedora. Lá, ele não tinha voltado, tá, guys? O que eu procurei? Eu procurei um order block no time frame de 1 minuto. Ele veio, ele fez força vendedora, porém não foi o suficiente, porque eu sempre falo, ó, eu preciso que seja um engolfo de pelo menos 2 candles, né? Esse aqui, esse de 1 minuto, ele tinha que engolfar pelo menos 2 candles. Ele não fez. Ele também teve essa opção aqui, não foi das melhores. Aí, pessoal, ele veio aqui, ó. Ele engolfou essa zona aqui todinha, completa, ó. Esse candle aqui de 1 minuto, ó. Ó. Esse candle de 1 minuto engolfou toda essa região e deixou um order block. Eu falei, pô, aqui tá bom para poder a gente fazer para poder procurar a venda, né? Para poder procurar a venda. Aqui tá, esse cenário aqui tá legal, esse cenário aqui tá da hora. Demarquei e busquei para pegar, né, pessoal, a entrada no meio do order block, no 50% dele, tá? De toda essa região do order block, esse candle aqui engolfou. Ele veio, pegou, né? Lembrando, né? O stop colado aqui, aí arredonda ele, que no caso aqui era para 20, foi a mesma coisa que eu fiz lá. Ele chegou a pagar aqui, pessoal, uns 370. Ó, 385 dólares ele chegou a pagar, quase 400 dólares, tá? O que acontece? João, por que você não realizou? Porque eu falei para vocês, né, do vídeo da semana passada, eu deixei claro para vocês que eu iria buscar um risco-retorno maior, que seria de 5 para 1 a 10 para 1. Esse trade ele estava com a condição perfeita de pagar os 10 para 1, né? Lembra no vídeo do alinhamento de time frame e entradas, ele tá lá, eu expliquei para vocês até que ponto você pode buscar mais de 5 para 1, tá bom? Então, esse trade aqui estava perfeito para pagar mais de 10R, né? Mais de 10 de risco retorno. Então, o que eu fiz? Botei 11,5, que era o suficiente para poder passar. A gente fazer o lucro de hoje, né? E passar a nossa conta. Aconteceu que ele fez fechamento abaixo dessa região, abaixo desse fundo. Se você não viu o vídeo, veja lá que é para você entender sobre a condução de trade. Condução de trade. A partir do momento que ele fechou abaixo daqui, pessoal, ele já é um indicativo para mim de break-even. Coloquei o break-even, coloquei o take no break, coloquei esse trade no break-even, né? E deixei o preço desenrolar. Aí ele veio, voltou, né? Tirou a gente no 0 a 0. Porém, ele chegou a pagar 385 dólares. Era o suficiente para a gente voltar para o 0 a 0, né? A gente está com 300 dólares negativo. Era o suficiente para voltar para o 0 a 0, mas como eu falei para vocês que eu ia ser um pouco mais agressivo em condição de retorno, né? Ele não correu o suficiente. Porque se ele tivesse corrido 5 para 1, eu já teria travado meu take no 4 para 1. Tá bom? Ele veio, ele voltou nessa primeira região, o preço voltou nessa primeira região, né? Ele teve até um pouco de força compradora, mas não tão bonita igual foi essa daqui, né? Que ele fez e se engolfou essa zona, essa região toda. E o preço ficou lateral, justamente na hora que eu tô na operação, o preço fica lateral. Aí ele lateralizou o restante do dia aqui, né? Ele ficou lateralizado. Aqui, né? Se fosse ver em questão de alinhamento, ele tinha feito uma quebra de estrutura aqui, né? Um choque, né? Porém, essa região aqui não era região muito boa, porque ele tinha o alinhamento de fluxo, pessoal, tava vendedor, entendeu? Até teria, você vai arriscar? Vai. Você teria uma ordem bem aqui, ó. Ele engolfou essa região aqui, né? Stop no fundo descolado, aqui você botar 40. Quarentinha. E um alvo de 5 para 1. Não sei se ele buscou, acho que não. Tá, seria um trade que já tá rodando, ó, voltou no 0 a 0. Mas
não acredito muito que esse trade pagaria o 5-1, principalmente no momento que tava, né? Mais de meio-dia. Então é isso. A gente ficou no. A gente ficou no MIS desse do trade daqui de cima. Foi? Foi. A gente ficou no MIS, né? Não foi acionado nesse trade daqui de cima, que seria o trade que pagaria os 10R, né? Pagaria mais de 10R, que seria o suficiente pra gente poder passar, né? Que é o 300. Ele não acionou porque o spread, né, pessoal? A cotação lá no MetaTrader, ele não alcançou aqui. Ele ficou bem mais baixo. Ele não pegou essa ordem aí. Mas se ele tivesse pego, a gente teria passado a nossa continha, tá? Mas é isso. É seguir da maneira que tá. Aprendizado. E vamos pro próximo dia, né? Amanhã, terça-feira. Semana tá só começando. Acredito que essa semana vai ter bastante oportunidade, principalmente porque todas as notícias, né, estão sendo adiadas e o pessoal tá falando que o governo americano ainda vai ficar pelo menos uns 26 dias de shutdown, né? Eles ainda vão continuar nesses 26 dias no shutdown. Aqui, pessoal, mostrar aqui dentro do site da T-Fivers, né? $291 que a gente tá. E esse foi o trade do EURUSD que a gente pegou vendido hoje, né? Dia 13 aqui, onde vocês estão vendo. Dia 13, esse foi o trade do euro que a gente não conseguiu desempenhar muito bem. Ele não caminhou, né? Chegou a pagar aqueles $380 que eu falei pra vocês. Mas ele não caminhou de fato. Beleza, galera? Segue no Insta que eu passei esse trade lá no Insta. Passei ao vivo lá no Insta. Lá falei que ia vender naquela região, tal, tudo certinho. A ordem montada. Então segue no Insta pra você não perder nada, se inscreve no canal, deixa seu like, comentário no vídeo. O que você tá achando da nossa série? E é isso, pessoal. Até amanhã. Valeu!